Lucas, capítulo 12, verso 13. Assim diz a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo. Aquele que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, ilumina-nos. Pedimos tua bênção, tua condução em nossas vidas, nossas almas. Precisamos da tua palavra para que tenhamos, Senhor Deus, senso, para que sejamos abençoados pela sabedoria que vem do Senhor. Não somos suficientes para as nossas próprias vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, o meu professor de hebraico parece que gostava muito de mim, né? Hoje já falecido, mas é um dos mais ilustres estudiosos da Bíblia e da história da igreja que a gente tem notícia. Ele é celebrado em vários lugares. E ele era não só professor de hebraico, mas também foi professor de exegese e foi professor também de história da igreja. E um dia eu indo embora para casa, que eu morava num bairro distante, depois da aula, saindo, ele realmente tinha mais ou menos esse tamanho aqui, era um alemão alto e bem gordo. E o reverendo Neumann me chamou e disse: Josider, chega aqui. Eu fui lá para ele e ele queria conversar comigo. Aí eu fui conversando com ele, algumas coisas ele me disse de novidade, aí ele me fez uma pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Ele me perguntou o seguinte: você sabe um teste infalível para você descobrir se uma pérola é verdadeira ou falsa? Eu disse a ele: não, professor. Ele disse: você põe a pérola numa mesa, num prato, em algum lugar, e derrama vinagre em cima dela. Se ela for falsa, não vai acontecer nada. Mas se ela for verdadeira, ela vai dissolver. Então, o que é interessante assim, que algumas coisas na vida, a gente só tem o conhecimento importante depois, quando esse conhecimento já não nos serve mais. E não é assim que nós queremos encarar a própria vida, né? Também ouvi uma história de alguém que trabalhou muitos anos em construção. Era um homem que era um construtor. E junto com ele tinha um empregado fiel que tocava as obras, que estava sempre com ele. E ele disse para o amigo: está aqui a planta de uma casa, eu quero que você faça essa casa com o maior zelo possível. E ele foi lá, então fez uma casa bonita e tudo mais, e grande. E aí esse humilde empregado chega para ele e falou: a casa terminou. Já dispensei os empregados, toda a casa está pronta, o senhor quer ver? Ele disse: nem preciso ver, porque eu mandei fazer essa casa em agradecimento a você. Eu estou te dando de presente. E o homem o seu semblante fechou. E muito triste ele disse: o senhor devia ter dito isso para mim antes, que se eu soubesse que eu estava construindo para mim, eu tinha feito diferente. Então alguns conhecimentos eles chegam depois que eles não são úteis mais, não é isso? E assim também a respeito da nossa própria vida, um dia saberemos muito que não sabemos hoje.
Mas depois de mortos, o que esse conhecimento vai ser útil para nós? De que ele vai valer? Ah, agora eu aprendi a viver. Só que você não tem vida mais. Então é importante aprender agora, enquanto estamos vivos, porque podemos consertar o rumo se conhecermos o rumo, se soubermos o que é a vida. Construiremos diferente se soubermos que é para nós mesmos. Então é esse pensamento que a gente acaba tendo para descobrir a preciosidade de Jesus e a preciosidade do Evangelho. Como é precioso! Alguém que viveu fora daqui, até João diz isso com muita propriedade no capítulo 3, João Batista diz isso também, que aquele que vem lá de cima é superior aos que estão na terra. João Batista querendo explicar que Jesus era muito superior a ele. Quem é da terra fala das coisas da terra, quem é de cima fala das coisas do alto. Jesus conhece algo que nós não conhecemos. Aqui no Evangelho de Lucas, um pouco mais à frente, Jesus vai nos contar o que acontece conosco depois que morremos. Quem é que poderia contar isso? Só Ele. Ele que viveu em outra dimensão e que aqui veio viver conosco porque precisávamos ouvir um homem nos contando. Ele nasceu como um homem. Jesus é tão precioso que Ele nos antecipa coisas que precisávamos saber para consertar o rumo da nossa vida. Uma delas, é possível que você já tenha percebido isso, a sabedoria de Jesus, por conhecer tudo, conhecer o caráter, a natureza humana. Algumas pessoas procuraram Jesus para fazer dele um rei. Queremos que o Senhor seja o nosso rei e tal. Olha a multidão que está junto, nós vamos derrubar Pilatos, nós vamos enfrentar Herodes e o Senhor será o nosso rei. E Jesus diz, vocês me procuraram não é porque vocês creram em mim. Vocês me procuraram porque eu dei pão para vocês e vocês se fartaram. Eu enchi a barriga de vocês. Trabalhem não por aquela comida que perece. Vocês estão me elegendo para ter resultados com isso. Achando que com isso vão me bajular e eu vou trazer resultado. Vou outra vez encher a barriga de vocês. Errado. Trabalhem pela comida que não morre. Pela comida que não perece. Porque todo alimento que você comer, ele entra pela boca, vai para o estômago, desce para o intestino, depois, como diz a Bíblia, sai por um lugar escuso. Mas quem comer, Jesus diz, da minha carne, não morrerá eternamente. Lembrando que os levitas comiam a carne dos sacrifícios. Então Jesus estava, quem comer da minha carne não morrerá eternamente. E por isso muitos deixaram Jesus. Porque queriam que Jesus fosse aquele líder que se acomodasse ao desejo do povo, ao desejo popular. E Jesus é muito o contrário disso. Jesus se ajusta perfeitamente na vontade de Deus. E a vontade de Deus está na outra ponta da vontade do homem. Como podemos esperar que Jesus nos agrade com a sua palavra, com a sua doutrina, com o seu ensino, quando Ele é fiel à verdade e nós gostamos, somos viciados em ouvir mentiras. Desde pequeno assistimos novelas que são problemas fictícios e não nos atentamos para problemas reais que nós vivemos. Da nossa própria vida, de gente da nossa família, de gente que mora na casa ao lado. Isso não nos interessa, mas a gente às vezes até chora. A gente se emociona com problemas irreais. Televisão, querido, não transforma sonhos em realidade. Televisão transforma sonhos em imagem. Só isso. E daí fomos educados assim, e eu não falo dos nossos pais, eu falo dos meios de comunicação, que foram importantes por gerações. Hoje está sendo substituído pela mídia social, mas houve um tempo que tinha exclusividade, e assim conduzia o povo como se o povo fosse um bando de ovelhas tolas. E nós caminhávamos assim porque só tínhamos informações pelo meio de comunicação. E é por isso que os favorecidos dos meios de comunicação estão caindo pelas tabelas, porque eles não contavam com duas coisas. A mídia social, que é do povo para o povo, é mais democrática que tudo. Tem mentiras também, como o povo tem mentiras, mas é assim que ela tem que ser feita. E a outra coisa, não contavam que um homem chamado Sérgio Moro fosse levar a profissão dele a sério.
Então o Brasil realmente não caminhou como alguns planejaram para nós. E graças ao bom Deus que as coisas mudaram. Mas o que nos é importante é o seguinte: o que nós vamos fazer com a vida? Eu preciso de um conhecimento que me diga quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu estou indo, de onde eu venho. Se eu não souber essas coisas, se isso não me for esclarecido, não estiver bem assentado em mim, tomarei decisões erradas. Poderei viver só para prazeres ou para obter coisas fúteis. Então andou um sábio entre nós, alguém que sabia o que é verdadeiramente riqueza, quem era Deus e por que cada vida existe. Foi através deles de João. Então eu falei de conhecimento. Os gregos acreditavam nisso. Preparando o mundo para o Evangelho, Deus usou a filosofia grega, que fazia exatamente essa pergunta. Os filósofos gregos instigavam as pessoas a que perguntassem: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Era isso que a filosofia grega implantou no mundo. Mas junto disso, veio também um pensamento que estava junto com Platão, esteve junto com Sócrates, Aristóteles, outros filósofos passaram para frente, e na época de Jesus, havia entre os gregos a crença de que havia uma palavra. E aí, a palavra em grego se chama logos. É uma das palavras que se usa para falar a palavra. Então, palavra é logos. Então, essa palavra, o grego acreditava que se um homem conhecesse essa palavra, todo o conhecimento se abriria para ele. E dali, o apóstolo João começa dizendo: no princípio era a palavra, era o logos. E o logos estava com Deus e o logos era o próprio Deus. Aí, é claro que os universitários da época bateram palma para João. Mas quando João diz que esse logos se fez carne e habitou entre nós, aí eles não aplaudiram mais. Porque o grego acreditava que a matéria é pobre, que a matéria é ruim, que a matéria é um atraso. E aí, quando disse que o verbo se fez carne, isso eles não podiam admitir. Mas não era uma palavra meramente uma palavra dita, porque a palavra é para isso, queridos. Eu expresso o que tem no meu coração. Uma pessoa está passando mal, se ela não te disser, vai ser difícil você descobrir. Se uma pessoa está triste, você não vai descobrir a razão da tristeza, está tudo lá no coração dela. Então a palavra é como eu digo o que está dentro de mim. Jesus é o verbo de Deus. Jesus expressa o que Deus pensa, sente e planeja para você. O que Ele pensa para você, o que Ele sente a seu respeito, tudo está expresso em Jesus. O livro de Hebreus chega a dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E que Ele, pela sua palavra, outra vez a palavra, sustenta todas as coisas. Aliás, o hebreu também não discute isso. Apesar de ser tão diferente no seu pensamento do que o grego, o hebreu concorda. E ele diz que foi pela palavra que Deus criou o mundo. Não foi isso? E disse Deus: haja luz. Deus não pôs a mão nos elementos e fez com que produzisse uma energia chamada luz. Deus disse: haja luz e houve luz. Então, pela palavra, Deus criou todas as coisas que existem. Logo, nós precisamos saber essa palavra. Essa palavra é Jesus. E andando na terra, teve a oportunidade de ensinar os homens. Então, Jesus ensina vários ensinos, coisas extraordinárias. E aproveita as oportunidades todas, porque tudo que acontece na vida é uma lição. Se a gente souber entender, é didática. Didática de Deus. Tudo que aparecer na sua frente pode te ensinar alguma coisa. E é mais ou menos assim que aconteceu. A grande chance de ter o grande conhecimento daquilo que pode mudar nossa história. E Jesus falava sobre essas coisas para mudarmos a nossa maneira de lidar com a vida, de lidar com as coisas, de lidar com Deus. Um homem ficou tão empolgado com o que Jesus disse, reconheceu nele a autoridade de um rabino. E é bom que a gente se lembre que o rabino, dentro da cultura judaica, muitas vezes é como, por exemplo, um missionário ou um pastor. Aí não estou falando do animal, viu? Um pastor alemão era nas colônias lá do Paraná e de Santa Catarina. Por quê? O pastor, ele podia até mandar prender pessoas. Ele corrigia tudo. Tinha uma coisa, ele ia lá e mandava o sujeito para a cadeia.
o delegado era também submisso ao pastor. Então, é interessante notar isso. Jesus, como rabino dentro da cultura judaica, poderia sim fazer a partilha entre dois irmãos. Então, o sujeito sempre julgou que o grande problema da sua vida era que a herança foi mal dividida. Certamente ele julgava que o seu irmão ficou com tudo, ou o seu irmão ficou com a parte maior, que ele tinha direito a mais do que aquilo. Pelo jeito eram só os dois irmãos, porque ele fala no singular. Então ele disse para Jesus: mestre, olha como ele chama Jesus, que é um sinônimo de rabino, né? Ou rabi, é outra palavra. Ele levanta e diz: mestre, eu peço que o Senhor intervenha e diga para o meu irmão me dar a minha parte na herança. Então o sujeito se apropriou daquilo que não era dele, e a vítima agora encontrou um jeito, achou uma autoridade que poderia resolver o problema. Mas isso nos dá o primeiro indício de que nunca entenderemos a verdade se não entendermos quem é Jesus. Jesus não está na terra para resolver os meus problemas circunstanciais. Ele pode até resolvê-los, não há nada de errado em pedir para ele. Mas Jesus conhece muito bem a sua função, ele veio para que tivéssemos vida eterna. Ele morreu para que tivéssemos vida eterna. Ele apanhou, ele foi humilhado. Jesus passou um dia morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele desce da glória, lá ele tinha os anjos aos seus pés. Aqui na terra, os homens tentavam se impor sobre ele. Jesus aceita a humilhação de se encarnar, se tornar um homem, e depois ainda é morto pelos homens que ele buscava salvar. Então, meu querido, não tente reduzir o papel de Jesus. Sabe, tem gente por aí dizendo que Jesus, você vai ouvir essa conversa de vez em quando, que Jesus não conseguiu cumprir a sua missão. Que ele veio para trazer paz à terra e que Jesus... Errado! Jesus cumpriu cabalmente a missão que Deus lhe deu. Ele não veio trazer paz à terra aos homens de boa vontade. Isso é uma tradução muito mal feita da palavra dos anjos. Os anjos disseram: paz na terra aos homens a quem ele quer bem. A boa vontade de Deus para com alguns homens que ele salvaria, que Deus escolheu. E Jesus salvou todos os seus escolhidos e não vai perder nenhum daqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo. Leia Efésios capítulo 1, você vai ver isso. Jesus cumpriu a sua missão. O mundo se aborreceu, matou Jesus. Isso não foi um fracasso, foi a vitória. Foi a serpente mordendo o calcanhar e ele esmagando a cabeça da serpente. Então, com esse pensamento, preciso entender quem é Jesus. Ele não está aqui querendo resolver as situações que nós mesmos criamos. O que, no fundo, essa sociedade tão sofisticada, tão cheia de papéis, de documentos, né? A gente imagina que se alguém inventar uma bomba que elimine quimicamente ou fisicamente todos os papéis, a sociedade para. Porque como depende, principalmente aqui no Brasil, você depende da burocracia, do documento, do requerimento, da certidão, não é verdade? Nós inventamos uma série de problemas para nós mesmos e agora queremos que Jesus resolva. Ele diz: eu tenho que manter meu foco. O homem pediu para Jesus dividir a herança e ele diz: quem foi que me colocou na condição, quem me nomeou partidor e juiz de vocês? Eu não vim aqui para isso. Jesus não está dizendo que a causa era justa ou injusta. Ele não estava dando um veredito sobre o problema. Se o homem que ficou com todos os bens estava certo ou não. Jesus disse: isso não é para você resolver comigo. Você tem os partidores e os juízes da terra. Vá procurá-los. Eu estou preocupado é que vocês tenham a vida eterna. E aí Jesus, quando explica quem é ele, logo em seguida, Jesus também explica, vai nos explicar o que é a verdadeira riqueza e a razão da vida. Notem que Jesus diz isso explicitamente. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem a leitura. Aí, antes dele contar a parábola, verso 15, ele diz: ninguém me instituiu, Deus não me pôs para ser juiz ou partidor entre vocês, para dar ganho de causa para um e para perda de causa para outro.
Não é isso que eu vim fazer. Mas ele fez uma recomendação. Verso 15. Tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza. Olha aqui ele explicando o que é a vida. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olha aqui que Jesus está dizendo para nós e que o mundo precisa ouvir. O homem do século 21 precisa ouvir. A vida de um homem vai bem mais além do que meramente os bens que ele possui. Quais são os bens? Será que se um homem montar riqueza ele resolve os problemas? Jesus está dizendo, seus problemas não estarão resolvidos se a sua vida não vai ganhar um sentido, a sua vida não vai ganhar plenitude se eu fizer o seu irmão te dar a herança. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Porque a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Bom, João Batista entendeu isso. João Batista, que era filho de sacerdote, podia ter uma vida até abastada, tranquila. João Batista decidiu não ser pesado para ninguém. Ele resolveu dedicar a vida à pregação e sabia que para viver precisa muito pouco. Então ele se vestia com roupa dos mendigos da época, porque roupa era um artigo caro para se comprar. E João Batista, então, pegou animais mortos, fez uma limpeza na pele e tudo mais, coisas que o pessoal jogava fora, não prestava, João Batista transformou em roupa. E quando João Batista ia comer, ele comia mel silvestre, diz a Bíblia. Ele não comia mel do apicuário, mel daqueles que criavam abelhas. João Batista ia no mato procurar mel e se alimentava de mel e gafanhoto. Uma comida indigesta para muitos, mas dizem, eu quero só animar você se um dia quiser fazer uma dieta dessa, que esse gafanhoto, João Batista fazia como se come o camarão. Ele tirava a cabeça, tirava as asas e as pernas, ficava só, e aquilo lá dizem que tem gosto de trigo, porque aqueles gafanhotos comiam trigo. João Batista estava ajudando, diminuindo a população de gafanhoto. E com mel e trigo ele estava comendo, estava sendo bem nutrido, e por outro lado, devia achar gostoso. Mas se você desse um prato de comida para João Batista, ele dava para alguém que estava com fome. João Batista não pesou para nenhum de nós, não foi pesado por esse mundo. Porque entendeu que a vida do homem consiste mais até do que ele come e do que ele veste. Nós não devemos viver em função de nos vestir bem e comer bem. Jesus mesmo disse que Deus fez o lírio do campo, que é mais belo a sua roupa do que a de Salomão. E nós valemos mais do que o lírio do campo, na escala de valores de Deus. Que os passarinhos dos céus, tem gente hoje que coloca os animais acima dos homens, está errado, né? Fazem tudo pelos animais a ponto de um poeta brasileiro ter dito, troque seu cachorro por uma criança pobre. Eu tenho um amigo de infância que ele queria ser um pastor alemão. Porque o pastor alemão come muito bem e ele não comia. Então a gente trata muito mal os seres humanos e trata bicho como se fosse gente, né? Os bichos ganharam uma mãe humana. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Chega o bichinho e diz, vem cá na mamãe. Então, daí vai ganhando, o animal vai ganhando um status que não é dele. Os seres humanos estão acima, nós temos que tratá-los bem. É verdade que os bichos são muito mais leais, mas Deus disse para amarmos o nosso próximo, o nosso vizinho. Então, não deixe de amar os animais e de cuidar deles, viu? Não deixe de dar carinho para os animais. Mas lembre-se que o ser humano está acima. Trate o ser humano muito bem também. Cuide deles. Bom, mas de qualquer forma, o que Jesus está dizendo que os passarinhos não sabem plantar e não sabem colher, não têm instrumentos para colher, e não falta comida para eles. E Deus diz, vocês valem muito mais do que os pardais, do que os passarinhos. Deus vai dar comida e roupa. Você vai se vestir melhor do que reis. Venha, confie em Deus. Lance-se completamente na mão deles, que é Ele que cuida do seu futuro. Portanto, Jesus está dizendo que a vida não é isso. Eu não estou na terra para simplesmente conquistar coisas para mim, conquistar nome, conquistar isso, conquistar aquilo. Não é isso que é a vida. E a parábola vai mostrar. Eu já entro na parábola. Porque agora ele vai dizer que o que para Deus é riqueza. Aquele homem que entesoura bens para si não é rico para com Deus.
que eu estou dizendo? Que Deus pensa diferente do homem do século 21? Não, eu estou dizendo que Deus está sempre certo. O homem do século 21 está errado. Não é mais uma opinião. O que Deus diz que é verdade, tem que ser. Eu só posso chamar um homem de bom se Deus o considera bom. Eu só posso chamar um homem de vivo se Deus diz que ele está vivo. Eu só posso chamar um homem de feliz se Deus considera que ele é feliz. Os nossos valores, eles são relativos. Einstein estava certo quando ele demonstrou na teoria da relatividade que no mundo físico é assim, né? É mais ou menos, se eu não estou enganado, se eu estiver errado sobre isso, pode me corrigir. Mas que significa que quando você está andando num carro, se o seu ponto de referência for a terra, o carro está andando. Mas se o seu ponto de referência for o carro, na verdade, é a terra que está rodando, o carro está parado. Segundo o que eu aprendi de física, isso é a teoria da relatividade. Tudo é relativo. Um homem que está na Lua olhando para a Terra agora, ou um satélite, ele está vendo vários fusos horários, não é isso? Ele está vendo a hora, o lugar onde está em 2 horas, como onde a minha filha está hoje. O lugar onde é 1 hora atrás, como o Mato Grosso, e aqui. Qual que é a hora lá no satélite? Estão vendo como tudo é relativo? Mas não é tudo. Existem absolutos, e o absoluto é Deus. Se eu perder Deus, eu sou relativo. O França pensa uma coisa, eu penso outra. Ele está certo, eu estou certo. É o que o século 21 quer que você acredite. Mas isso não funciona. Não existe isso. Precisamos de absolutos. E Deus é o absoluto dos absolutos. É Deus é que é a referência. Se eu perder Deus como referência, tudo vira opinião. Eu posso ensinar meu filho a ser honesto, a nunca dizer mentira, e você pode dizer, você é um bom educador. Meu filho vai sofrer demais na vida. Outro vai dizer, você não preparou o seu filho para a vida. E um outro que ensina o filho a roubar, a mentir e tudo mais, o filho adquire muitos bens. Tudo isso é relativo. Eu tenho que perguntar para Deus como Ele quer que eu eduque o meu filho. Isso é absoluto. Então, é diante desse fato que Jesus vai nos mostrar que o que nós consideramos riqueza não é riqueza para Deus. Aquilo que nós acumulamos depois não nos serve para nada. Eu gostaria de que o irmão acompanhasse a leitura da parábola novamente que Jesus fez. Então ele diz: Eles proferiu uma parábola, verso 16. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Olha o que esse homem fez. A vida dele ficou com um problema, ele tinha um problema. Foi tanta fartura, Deus abençoou tanto a vida dele, que agora ele diz: eu não tenho onde pôr tudo isso que eu produzi, que a minha terra produziu. Produziu muito mais do que a minha expectativa. Que farei? Verso 18, ele encontra a solução. Olha como é uma mente bem secular, bem humana, bem natural do homem esse pensamento. Farei isto: destruirei os meus celeiros e vou reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o produto dos meus bens. Quer dizer, aí eu vou poder guardar tudo com um celeiro bem maior, e então direi à minha alma: tens em depósito. Permitam-me, irmãos, fazer menção do original grego aqui. Esse é o meu óculos que bateu no microfone. O original grego diz assim, Jesus, é até engraçado como Jesus fala. Ele diz, lá no grego: então direi à minha alma, 2 pontos. Aí ele diz: alma, você juntou muita coisa. Ele está falando para a própria alma dele, né? Como se fossem 2 pessoas. Você juntou muita coisa e tudo mais. Agora, tenha todo o prazer que você quer. Você está livre, descansa. Viaja para onde você quiser, gaste esse dinheiro, porque agora você tem muitos bens. É isso que eu estou te dando, minha própria alma. Não é para filho, nem para ninguém. Ele estava preocupado consigo mesmo. Verso 19. Então direi à minha alma: alma, você tem depósitos e muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem pensou só na sua própria alma. Porém, olha o verso 20. Mas Deus lhe disse: louco,
Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí está a explicação por que é uma tolice achar que isso é riqueza. Ter muito dinheiro é riqueza. Um amigo meu era muito rico, né? Ele era dono de uma empresa de táxi aéreo, lá no aeroporto de Goiânia, muito solicitada, e junto ele tinha uma mecânica de táxi aéreo, que o irmão dele tomava conta. O irmão dele, se não me engano, é presbítero hoje, e ele era presbítero na época. O irmão dele até deu uma volta de avião comigo sobre a cidade lá, deixou eu pegar no manche um pouquinho e controlar o avião. Mas esse homem rico, fazendo uma palestra, disse: no ambiente em que eu vivo, eu posso dizer a vocês, algumas pessoas são tão ricas que a única riqueza que elas possuem na vida é a riqueza. Elas não têm mais nada, são miseráveis. São pessoas que não têm nada a acrescentar. Mas Jesus aponta um problema, não é só o vazio da riqueza, mas a morte nos traz uma razão, nos faz pensar nisso. Você tem controle sobre a morte? Algum homem com muito dinheiro tem controle sobre a morte? Eu sei que ele pode pagar tratamentos caros, mas controle sobre a morte ele não tem. Me lembro a história de um homem que certa vez encontrou-se com a morte. Andando na rua, a morte encontrou com ele e disse para ele: eu tenho um aviso para te dar. E ele disse: qual é? Você vai morrer amanhã. Não é aquela história dos árabes, não. É outra. Você vai morrer amanhã. Aí ele falou assim, que coisa horrível de ouvir, né? Ele pensou: eu vou fazer uma pergunta aqui e depois vou me prevenir. Aí a pergunta dele foi o seguinte: você poderia pelo menos dizer como que eu vou morrer? A morte disse para ele: você vai morrer de acidente de avião. Aí ele foi para casa, a primeira coisa que ele fez, vocês sabem, ele ligou para a empresa de avião, cancelou a passagem, mudou o dia da viagem, entrou em casa, fechou as cortinas, apagou a luz, ligou só a televisão, ficou escondidinho lá, falou assim: eu quero ver a morte me achar. Trancou tudo e ficou dentro de casa trancadinho. E realmente, um avião caiu naquele dia. Na casa de quem? Foi assim que ele se preveniu. Ele morreu de acidente de avião, como estava previsto. Só que vendo televisão, né? Estava assistindo Globo Esporte lá e o avião caiu em cima dele. Você tem controle sobre a morte? Não tem. Quem tem é Deus. Daí Jesus diz: eu estou passando na terra para que vocês tenham vida eterna. Porque essa existência é uma existência tola. Ela é fútil. Se você vai investir sua vida em prazeres, em coisas aqui, vai chegar no futuro, você vai ter prazeres, inclusive, que você esqueceu. Você magoou muitas pessoas, feriu os mandamentos do Senhor. Você desafiou Deus e depois nem se lembra daquilo. Se lembrar é para ter remorso, é para lamentar que você não tem juventude mais, para viver aquilo de novo. Isso é a futilidade da vida. A vida não está na sua mão para que você viva todos os prazeres possíveis. A vida não está na sua mão para que você ganhe todo o dinheiro possível, tenha um nome, e os seus vizinhos passem a te dizer bom dia, porque agora você é rico. E as pessoas se dobrem diante de você, e quem precisar de dinheiro vai ter que beijar seus pés. É isso que é a vida? Quem é rico nesse mundo não é rico para com Deus. A riqueza para Deus é outra coisa. E aí, quero contar aos irmãos uma experiência interessante que o pastor Ortiz, um pastor argentino, costumava contar. E ele procurou um cara numa empresa, um cara todo orgulhoso, tratando ele assim, e ele perguntou para o sujeito que era membro da igreja dele: o que você acharia se você saísse aqui da sua empresa e me visse na rua com uma picareta tirando um pedaço do asfalto? Aí, eu te perguntaria: para que você está fazendo isso? E digamos que eu te dissesse: eu vou pôr no meu cofre. Aí você vai me dizer o quê? Que você está louco. O que um pedaço de asfalto vale, né? Para se pôr dentro? Pois é.
Você não vai na igreja, não tem feito os trabalhos que precisa fazer, não se dedica a Deus, nem lê a Bíblia mais, porque você tem muito dinheiro. Mas eu quero te dizer, todo o ouro que você tem não vale nada. Na cidade que eu vou morar, o ouro só serve para calçar ruas. Então o que você está fazendo para mim, desprezando tudo, maltratando sua esposa, sendo orgulhoso com ela, com seus filhos, colocando eles em terceiro, quarto lugar da sua vida, esquecendo-se de Deus, é uma grande tolice. Porque o que é o asfalto para você é o ouro para mim. Na minha cidade, ela calça as ruas para o meu povo passar. Que é assim que João descreve a Jerusalém, uma cidade com ruas de ouro. E qual é a sua razão para você não se arrepender e não se entregar agora ao Senhor? Toda a sua vida. E abandonar essa prática, a sua rotina, né? Eu fui pregar aqui numa cidade menor, acho que talvez seja até maior do que a nossa, cidade de Avaré, e encontrei lá uma membro da Monte Sião que me fez uma pergunta muito sábia. Ela fez: pastor, a gente ouve em congresso, ouve tanta coisa boa. Ela já foi membro aqui, agora é membro lá em Avaré. Ela disse: a gente escuta tanta coisa boa, vai em congresso, escuta coisa edificante, por que a nossa vida não muda? Por que com tanto conhecimento bom, o que está faltando para a gente aplicar? Eu falei: olha, eu não tenho resposta para isso não, mas eu tenho uma coisa que posso sugerir a você. Isso tem a ver com a sua rotina. Porque quando chega a segunda, você vai seguir a rotina segundo aqueles valores. Mude a sua rotina. Se você aprendeu que ler a Bíblia é importante, então estabeleça na sua rotina os seus horários de ler a Bíblia. E começa a mudar a sua rotina. Oração é importante, estabelecer horário. Ir na igreja é importante, seus horários de ir na igreja. Ajudar pessoas pobres, coloque isso na sua semana. Enquanto você não se organizar dessa forma, você não consegue mudar coisa nenhuma. Então que essa palavra possa mudar a sua rotina. E aí, para encerrar, me lembro que era criancinha ainda, assistia um programa na televisão, que alguns contemporâneos meus devem ter assistido quando eram criança, né? Geralmente, quando eu falo isso, eles dão um sorrisinho aqui, porque aí eles se entregam que tem a minha idade. Tinha um programa que chamava Banana Split, e nesse programa que eu assistia na sessão da tarde, tinha a Ilha do Tesouro, que era um filme que eles passavam dentro do programa. A Ilha do Tesouro teve um episódio, o último episódio, eu nunca esqueci da cena, porque eles passaram o tempo todo tentando coletar o ouro que eles podiam. E depois, para fugir da ilha, eles tinham que nadar até o barco, porque os índios estavam vindo matá-los, os índios que deram os tesouros para os seus deuses, eles roubaram o tesouro, e agora a turma está fugindo da Ilha do Tesouro com ouro. E eles estão nadando, mas o ouro é pesado, vai puxando eles para baixo. Eles não iam ter força para chegar no barco com tanto de ouro. E eles perguntaram para quem dirigia a expedição: o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Ele disse: joga o ouro fora. Mas como? Nós vivemos esse tempo todo aqui na ilha, passamos por perigos para salvar esse ouro. Eu preciso salvar. Ele falou: jogue fora, senão todos morreremos afogados. Eu já joguei o meu. E aí todo mundo teve que se desfazer das riquezas para salvar a sua vida. Louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem guardado vai ficar para quem? Você vai levar alguma coisa? Não. Por isso, conclui Jesus, pode ler no texto que é isso: aquele que acumula tesouros na terra não é rico para com Deus. Quem é rico segundo esse mundo não é rico aos olhos daquele que é o absoluto dos absolutos. Eu quero ser rico aos olhos de Deus. Essa é a única riqueza que vale a pena. As outras. E Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida eterna. Larga todo o ouro, larga a sua vida para trás, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Vale muito mais a pena. Aí você deu sentido para a sua vida. Você está seguindo um caminho sábio. As outras propostas são tolas, vazias ou mentirosas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Vamos encerrar com uma oração? Pedir aos irmãos que fiquem de pé.